6, aleluia, a partir do verso de número 9, aleluia, glórias a Deus. Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Mateus, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 9, amém? Assim diz a santa e eterna palavra do Senhor. Portanto, vós orai assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Glórias a Deus. Aleluia. Continuamos falando com o Pai. Meu Deus e meu Pai, através, papai, dessa mídia digital, Senhor, estamos reunidos, papai, para cumprir a tua vontade, Senhor. Pai, fala através de cada um, papai. Senhor, usa, Senhor, aleluia, essa rica oportunidade, Senhor, para fazer toda a diferença, papai. Papai, nesse campo espiritual, no nosso coração, papai. Ainda, papai, estamos, Senhor, aleluia, com a palavra que o Senhor falou no nosso coração, papai, na noite de ontem, papai. A mesma palavra que falou, papai, com Gideão, papai. Senhor, que o Senhor é um Deus, papai, que trabalha na qualidade, papai, não na quantidade. Senhor, papai, então, Senhor, nessa noite, primeiro, nós agradecemos por essa rica oportunidade. Senhor, e usa, papai, cada um dos meus irmãos e irmãs, Senhor, para fazer afirmações, papai, papai, aleluia, trazer, papai, o seu ponto de vista, papai, dentro desse tema, papai, porque tudo que será realizado, papai, nessa oportunidade, na oportunidade dessa noite, papai, será para a honra e glória do teu santo nome. Muito obrigado, Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. Louvado e exaltado o Senhor, meus amados irmãos. Aleluia. O que é oração? Essa passagem, irmãos, aleluia, ela é fantástica. Tem como contrapartida, irmãos, olha que interessante. Em Lucas, capítulo de número 11. Aleluia. Lucas, capítulo 11. Nós vamos observar algo interessante também em Lucas. Capítulo 11. Aleluia. Eu vou estar lendo aqui a partir do versículo 1, capítulo 11. Certa feita estava Jesus orando em um certo lugar. Quando terminou de orar, um dos seus discípulos pediu: Senhor, nos ensina a orar, como também João, falando de João Batista, ensinou os seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orar, falai assim. Iniciou também Pai Nosso. Aqui, aleluia, é de uma organização um pouquinho diferente, mas é a mesma que nós iniciamos. Mas o ponto aqui que irmãos, que eu gostaria de chamar a sua atenção, aleluia, é a preocupação dos discípulos de Jesus, aleluia, sempre pedir para Jesus ensiná-los a fazer, aleluia, a obra do Senhor, ensiná-los, aleluia, a se comportar, ensiná-los, aleluia, a falar corretamente. O que acontece nos dias de hoje, amados irmãos, é que muitos não querem sentar para aprender. Amém? E aqui nós estamos observando que os discípulos, não era apóstolo ainda, eram os discípulos, sentaram. E eles deram um exemplo, assim, aqueles que eram ensinados por João o Batista, assim como ficou conhecido. Nos ensina também, Jesus. Você tem pedido, aleluia, para o Senhor Jesus te ensinar a orar? Amém?
Glórias a Deus, louvado e exaltado o Senhor Jesus. Os irmãos estão se conectando aí, aleluia, e está chegando aí, começando a chegar perguntas, aleluia, sobre esse assunto, aleluia. Sabemos que, amados irmãos, parece ser um assunto simples, mas eu falo para você, nessa noite, com toda a propriedade que o Espírito Santo tem me dado, irmãos, não é tão simples assim. Porque aprendemos que o Senhor Jesus falou certa feita que nós não sabemos nem pedir para o Pai. Não sabemos nem orar, irmãos. O que ele estava dizendo? Que alguém nos ensinou nos dias de hoje que devemos procurar o Deus Todo-Poderoso apenas quando estamos vivendo uma situação como essa. Temos que falar de fé. Temos que apresentar ao Pai, papai, olha a situação que eu estou financeiramente, papai. É assim que nos ensinaram a orar? Achando que o Deus, aleluia, que te aceitou, que colocou em você, aleluia, um espírito de adoção, aleluia, onde você pode clamar, papai, não é apenas quando falta, mas é o tempo todo. Amém? O Senhor está dizendo para você, aleluia, que da mesma forma que ele se apresentava em todo cair de tarde para Adão, para ver aquilo que Adão tinha, aleluia, realizado na sua tarefa durante, aleluia, o dia, então ele pedia para Adão, passa para mim um relatório, como que foi o seu dia? Ou seja, Deus ele se apresentava para Adão e Adão estava falando com o Pai. Assim tem que ser a nossa vida para com o Pai, o tempo todo falando com o Deus Todo-Poderoso. Aleluia, glórias a Deus. Amém? Vamos aqui, aleluia, já iniciar as perguntas ou as afirmações. Aleluia. A missionária Raíssa estará nos ajudando. Também estará nos auxiliando a pastora Ana, o Ronald. Assim nós fazemos a obra do Senhor. Amém? Tivemos aqui já uma afirmação da Patrícia Freire, dizendo assim, em relação ao que é oração, né? A pergunta da noite. Comunicação do homem com Deus, momento que, engrandecendo, pedimos, agradecemos e choramos na presença de Deus. E a pastora Ana também já fez 2 perguntas. A primeira é, por que orar? Isso, uma boa pergunta, viu, pastora Ana? Aleluia. Qual que é a afinidade de orar? Foi como eu falei aqui no início. Temos que todos os dias, eu digo assim, em todo momento, amém? Não só no findar, não apenas no começar, mas um exemplo eu vou colocar aqui, como fazia assim Daniel. Daniel estava em outra terra, Daniel estava vivendo uma outra cultura, mas Daniel não esqueceu. Daniel não se esqueceu da sua conectividade com o Pai. Daniel, manhã, tarde e noite, por 3 vezes, aleluia, Daniel falava com o Pai. Amém? Qual que é a importância de orar? É a total dependência, pastora Ana. Nós precisamos, aleluia, viver essa dependência do Pai, falar com o Pai. Irmãos, quando você finaliza um dia, parece que você vai dizer assim, eu digo assim, trazendo para mim, ai, graças a Deus, terminei esse dia, eu realizei, para um pouquinho. Você começa, aleluia, a fazer uma reflexão desde a manhã, quando você saiu da casa, da tua casa, do teu lar, o Senhor tem te protegido no teu trabalho. Então, nada você consegue realizar, o Senhor, aleluia, Ele dá para você a força, a sabedoria, o sopro, Ele vai arrancando, aleluia, as armadilhas, Ele vai arrancando os espinhos, as pedras, onde tudo aquilo vai tentar te atrapalhar. O Senhor entrega para você a vitória. A importância de orar é você, aleluia, dizer para você mesmo, eu sou dependente do Pai, eu preciso dos teus conselhos, Pai. Eu não consigo, Pai, eu preciso de ti, papai. Amém? A Patrícia, ela fez essa afirmação, é verdade, Patrícia. Irmã Patrícia, irmão Eloy, louvado e exaltado o nome do Senhor na vida de vocês. É verdade, a nossa aproximação para com Deus. Vamos observar nos Salmos. Interessante, viu, Patrícia? Aleluia. Olha só, quando você começa a observar os Salmos, dentro da afirmação também da nossa irmã Patrícia, olha que interessante os Salmos, né? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Oh, glórias a Deus. Aleluia.
Louvado e exaltado ao Senhor. Salmo 1, versículo de número 5. Salmo 5, versículo 1, aleluia. O salmista ele fala: dá ouvido, Senhor, às minhas palavras. Oração. Salmo 6, versículo 1. Senhor, não me repreendas da tua ira. Salmo 7. Senhor, meu Deus, em ti eu refugio. Ou seja, você entende que o salmista, aleluia, ele sempre estava falando com Deus e buscando a aproximação do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, como fez a afirmação da nossa irmã Patrícia. Amém? Onde, aleluia, o homem, aleluia, ele vai mais e mais buscar do Senhor. Sempre quando ele está orando, falando e buscando e rogando ao Pai. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Vamos para as próximas. Aleluia. Para as demais. Louvado e exaltado o Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. A pastora Ana também fez mais uma pergunta aqui, dizendo assim: o que é orar sem cessar? Aleluia. Quando nós observamos ali, quando fala em Tessalônica, fala que nós temos que orar sem cessar. O apóstolo Paulo, ele escrevendo para a igreja de Tessalônica, ele dá ali, aleluia, e fala orar sem cessar. Ele está dizendo assim, irmãos, aleluia, que temos que ter, aleluia, todo o tempo, temos que estar todo o tempo conectados ao Deus Todo-Poderoso. Não podemos dar brecha, não podemos dar espaço. Amém? Então, orar sem cessar, que o apóstolo Paulo está fazendo essa grande afirmação, irmãos, que temos que orar sempre, sempre, sempre. Não podemos, irmãos, abaixar a nossa guarda no campo da oração. Tem pessoas que começam a orar, de repente o céu se abre, o Senhor derrama chuva sobre o seu campo e ali começam os frutos, aleluia, começa o campo a florescer, acabou a oração. Recebeu a bênção, acabou a oração. Quando faltar, eu volto a falar com Deus. Não, orar sem cessar, irmãos, é o tempo todo. Tem aquele louvor? Se Deus fizer, Ele é Deus, e se Ele não fizer, Ele também é Deus. É assim que você tem que olhar para a oração. Amém? Se você orar e o Senhor falar para você: eu não vou dar para você o que você está pedindo, você continua orando e agradecendo para o Senhor ter ouvido a sua oração. Glórias a Deus, aleluia. A Miriam Silva também fez uma pergunta aqui, dizendo assim: se a minha fé for pouca, Deus me escuta quando oro? A Miriam Silva. Glórias a Deus. Tudo bem, Miriam? Graça e paz. Aleluia. Deus é contigo. Como que é a pergunta novamente, missionária? Se a minha oração... Se a minha fé for pouca, Deus ainda me escuta quando eu oro? Sim, claro. O Senhor Jesus, quando Ele dá o exemplo do grão de mostarda, Ele coloca lá, aleluia, para você entender o tamanho. O tamanho. Não podemos não ter nada. Temos que ter, mesmo que for pouca. Mesmo assim, Ele ouve. Mas o interessante, irmã Miriam e outros irmãos que nos escutam nessa noite, quando você vai pedir para o Senhor, você tem que ir com o seu coração preparado para receber o sim dele e também o não. O interessante é que as pessoas eles chegam para Deus e falam: Pai, eu quero... Vou dar um exemplo aqui. Pai, eu quero aquele carro. Espera só um pouquinho, irmãos. Vocês estão me atrapalhando aqui. Posso continuar? Ou seja, vou dar um exemplo aqui novamente, irmãos. Eu fui interrompido aqui, mas novamente. E eles estão comentando ali e me atrapalha aqui. Um exemplo aqui. Pai, eu quero tanto aquele carro. Um exemplo de carro. Aquele carro tem que ser assim, assim, assado. E o Senhor vem e fala para você: olha, eu não vou dar para você. Aí pronto, você fica emburradinho. Não.
Tem que ser assim, Pai, eu preciso daquele carro para o meu trabalho, mas que seja feita a tua vontade, Pai, como nós vemos aqui em Mateus, aleluia, capítulo 6, que seja feita a tua vontade, Pai, porque o Senhor está, aleluia, o Senhor pode reinar sobre as minhas vontades, sobre a minha mente, sobre o meu coração, Pai, o Senhor é o Rei dos Reis. Daí o Senhor fala para você, ainda não há tempo. Ainda você não está preparado. Não, eu não vou entregar. Então você, aleluia, agradece ao Senhor e continua, aleluia, com tua fé, continua, aleluia, no seu servir ao Senhor. Mas muitas das vezes, quando o Senhor vem e fala, não, para de ir para a igreja. Esse Deus não é um Deus bom. Ele não me dá. Ele não é um Deus do dar, irmãos, que sempre tem que dar para a gente. Nós temos que entender algo nessa noite. Ele dá aquilo que, aleluia, vai frutificar, aquilo que vai ser bênção para você, aquilo que vai ser, aleluia, alimento espiritual. Mas é Ele que sabe o que é Ele, amém? É por isso que o importante, irmãos, nós iniciamos a partir, aleluia, desta oração aqui, o Senhor ensinando os discípulos a orar, no capítulo 6, irmãos, e comentando em cima disso, olha só. Primeiramente ele fala, aleluia, ele traz uma nova forma, ele fala algo diferente, já trazendo a graça e a misericórdia. Ele fala, quando nós formos iniciar nossa oração, temos que atribuir, aleluia, para Deus a seguinte expressão, Pai. É diferente. Pai, aquele que está no céu, aquele que é santo, aquele que o nome é santo. Depois ele continua dizendo no versículo 10, aleluia, venha reinar sobre nós, Pai, para fazer a tua vontade, Senhor. E ele continua dizendo, Pai, o Senhor tem dado para nós o pão do cotidiano, o pão de cada dia. Muito obrigado, Pai. O Senhor tem nos perdoado, Papai, tem nos ensinado a perdoar. Você está fazendo uma declaração da total dependência do Deus Todo-Poderoso. Amém? Então, mesmo se a sua fé, Miriam, ou a minha, ou a nossa, ainda for pouca, é suficiente para Deus nos ouvir. E Ele sempre está preparado para entregar para nós, para cada um de nós, o sim, aleluia, e também o não. Mas Ele nunca vai deixar de ser o nosso Pai. Amém? Porque Ele nos aceitou, Ele nos amou, Ele nos ama. Glórias a Deus. Continua. Aleluia. A Patrícia Freire também fez uma afirmação aqui. Orar é reconhecer que somente Deus pode fazer e resolver coisas que nós não podemos. Sim, orar é isso mesmo. O interessante, amados irmãos, sobre, aleluia, essa afirmação que a nossa irmã Patrícia ela fez, nós temos que reconhecer realmente a nossa dependência no Deus Todo-Poderoso. Porque muitas das vezes, irmãos, o egocêntrico toma conta de nós e acaba nos paralisando. Nós temos que entender, aleluia, que Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai, nós somos filhos e servos do Deus Altíssimo. Ele rege, Ele vai falar, olha, continue, inicie, pare. Temos que reconhecer que é Ele que faz todas as coisas. A Bíblia vai falar que é o Deus Todo-Poderoso, é Ele que traz a existência. Amém? É Ele que traz a existência. Temos que apenas, aleluia, nos entregar à vontade soberana do Papai. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado e exaltado ao Senhor Jesus. Sabe que o apóstolo Paulo ele vai falar, irmãos, em Romanos capítulo 15, que nós recebemos o Espírito da adoção e, aleluia, e clamamos a Papai. Você está entendendo? A oração, meus irmãos, aleluia, quando você fala sempre, 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 não tem que esperar que as coisas fiquem de ponta cabeça para você clamar o Senhor. Não tem que ser como Jonas, quando Jonas se encontrou, irmãos, aleluia, como diz ali no capítulo 2, irmãos, Jonas, ele se encontrou no ventre daquele peixe, lá nas profundezas, e aleluia, nós entendemos que ele falou, ei, eu estou no meu próprio inferno. Aí ele começou a orar. Temos que orar sempre, irmãos. Orar sem cessar, como foi já, aleluia, argumentado e falado. Orar quando está bom, orar quando está ruim. Porque a oração não é para você pedir, é para você estar sempre conectado com o Pai. Porque Ele é um Deus que ensina. Ele é um Deus que nos ouve e nos ensina. Aleluia. Glórias a Deus. Continuamos. Tem mais pergunta?
Mais uma afirmação. Mais 2 afirmações. A pastora Ana fez 2 afirmações aqui, dizendo o seguinte: o Senhor Jesus Cristo abriu o caminho da oração para todos aqueles que amam a Deus e creem na sua morte e ressurreição. Por isso que este é um tema de importância vital para os cristãos. Aleluia. E também a outra afirmação da pastora Ana diz o seguinte: orar é conversar com Deus, é contar para Ele tudo o que sentimos, tudo o que pensamos, o que acontece durante o dia, e também pedir a sua ajuda quando precisamos, porque Ele se importa com o que acontece conosco. Sim, glórias a Deus. Ele abriu o caminho. Jesus, aleluia, Ele, aleluia, se apresenta como o caminho. O interessante, amados irmãos, dentro dessa afirmação aleluia, que a pastora ela realizou nessa noite, interessante é você observar algo aí. Quando nós estamos sempre orando e falando com Deus, você sempre vai reconhecer que você é dependente dele, apenas dele. Pessoas vão vir com conselhos, pessoas vão vir com ideias, mas você, antes de realizar, antes de colocar em prática, você vai falar com quem? Com o papai. Você vai falar com o papai. Como Jesus ele falou aqui: ei, com o papai. Falai com o papai. Amém? Temos que entender isso, irmãos. O que acontece nos dias de hoje, que não se fala mais com o papai. Mas, pastor, como que é uma oração? Eu tenho que fazer uma oração bonita, uma oração longa. Irmãos, o exemplo aqui que vai falar também aqui, aleluia, em Lucas, do Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Lucas, no capítulo 11, vai dizer assim: ei, nós temos que entrar no nosso quarto, fechar a porta dele e falar com o Pai. Mas, pastor, não tem que ter um jeito assim que eu possa... Irmãos, a oração tem que ser sincera, tem que vir do coração. Reconheça o que Ele é em primeiro lugar. O que Ele é? Ele é rei. Ele é o nosso Pai, Ele é poderoso. Se for preciso, chore. Não precisa gritar, não precisa pular, espernear. Eu quero não. Fala: Pai, o Senhor sabe o que é melhor para mim. Que seja feita a Tua vontade, Papai. Aleluia. Glórias a Deus. Amém. E nessa afirmação que eu fiz, por que Jesus abriu o caminho, né? A gente entende que toda oração tem que terminar em nome de Jesus. Glórias a Deus. Porque ninguém vai ao Pai, aleluia, se não for pelo Filho, a palavra de Deus fala. Então, quando a gente ora, né, a gente fala com o Senhor, no final a gente sempre fala em nome de Jesus. Amém? Porque Ele abriu este caminho, né? Este acesso para você, né? O Filho é o acesso para o Pai. Selou. Amém? Né? Selou. Isto. O significado, irmãos, da oração é o verbo da regência múltipla, que significa súplica. Ou seja, quando a gente fala de oração, uma súplica é aquilo que você está suplicando para quem? Para aquele que pode resolver, o único que pode resolver. O irmão Reginaldo, você pode fazer qualquer petição e colocar: Reginaldo, me ajude. Irmãos, não vai resolver. Só o nome que tem toda a autoridade. Por isso que Jesus ele falou certa feita: a mim é dada toda a autoridade, tanto no céu como na terra. Aleluia. E o Senhor Jesus ele deu para nós, irmãos, aleluia, algo precioso para fazer em nome dele. Ele falou: ei, tudo que pedires em meu nome. Glórias a Deus. Aleluia. Oração. Eu marquei aqui, irmãos, alguns exemplos de orações aqui. Amém? Tem mais perguntas aí? Mais afirmações? Eu marquei alguns exemplos aqui. Aleluia. E vamos abrir mais espaços, mas vamos aqui fazer, aleluia, algumas leituras aqui. Missionária Raíssa, por gentileza. Tem vários tipos de oração, viu, irmãos? Exemplos na Bíblia. Não é padrão. É só para você entender o contexto histórico, aquilo que é relatado. Jó, aleluia. A Bíblia vai falar no capítulo 42, no versículo 10 exatamente, vai falar que a situação de Jó, o cativeiro de Jó mudou. Quando Jó, ele, aleluia, entendeu que ele tinha que viver, tinha uma vida de oração. Você compreende que para sua vida mudar,
Da água para o vinho, uma vida sem graça, transparente, mas para ter uma vida com cor, uma vida alegre, aleluia. Você tem que, aleluia, viver, estar numa conectividade em oração, falando com o Pai. O cativeiro de Jó foi mudado, porque Jó, aleluia, passou a orar, interceder pelas pessoas, pedir para o Deus Todo-Poderoso, aleluia. Lê por gentileza, missionária Raíssa, capítulo 42, versículo 10. Jó. Diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que este antes possuía. Glórias a Deus. Entendeu, irmãos? Olha um exemplo lindo e maravilhoso. Aleluia. Você não encontrou ali ele falando: Pai, papai, eu preciso que o Senhor, papai, me reembolse, pai, que o Senhor, papai, aleluia, traga para mim aquilo que eu perdi. Não, ele estava intercedendo por aquelas pessoas, pelos seus amigos, aleluia. É a oração, irmãos, aleluia, como nós aprendemos o mesmo exemplo que o Senhor, ele entrega para nós, no amor ágape, no amor incondicional, irmãos. Fazer, aleluia, conversar e pedir para o Senhor pelas pessoas sem esperar nada em troca. Amém? Glórias a Deus. Mais afirmações? Perguntas? Aleluia. Então, esse primeiro exemplo que eu, aleluia, citei aqui de Jó 42, aleluia, é a oração que nós entendemos que ela fez que mudasse a situação de Jó. Tinha perdido tudo, mas Jó se tornou um grande orador. Antes eu conhecia o Deus Todo-Poderoso apenas de ouvir falar. Agora meus olhos contemplam. Jó estava dizendo: ei, eu estou vendo o milagre de Deus na minha vida. Eu estou vendo o milagre de Deus na minha vida. Aleluia. Louvado e exaltado é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Um segundo exemplo aqui, irmãos, que eu marquei aqui. Aleluia. É a oração de Jabes. Aleluia. Essa oração que Jabes ele veio a fazer, aleluia, mostra para nós, irmãos, realmente que temos que pedir que a mão do Senhor esteja sobre nós o tempo todo, porque Ele é bom em dar. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas se a mão do Senhor estiver sobre nós, não apenas para nos proteger, mas para nos guiar, para nos conduzir. Amém? Pedir para o Senhor, aleluia, alargar as nossas fronteiras, dar conhecimento para nós, irmãos, é bom demais, mas tem que pedir para Ele estar no controle, porque muitas das vezes o conhecimento, muitas das vezes esse alargamento que o Senhor nos dá, irmãos, se Ele não estiver no controle, nós fazemos aquilo que não é bom. Então, essa oração de Jabes, aprendemos algo aqui, irmãos. Ele pediu para o Senhor alargamento, pode dizer no campo espiritual e no campo físico, mas ele falou que a tua mão, papai, esteja sobre mim. Ele estava dizendo não apenas na proteção, mas para ele estar conduzindo Jabes. Aleluia. Só pode ler para nós Crônicas, 1 Crônicas. A pastora vai estar lendo para nós 1 Crônicas capítulo 4, versículo 9 e 10. Aleluia. Isso. Tem a afirmação da irmã Paula. Primeira. Isto. 9 e 10, pastora. Oração de Jabes. Amém. 1 Crônicas 4, versículo 9 e 10. Foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. A sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoe e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Glórias a Deus. Fantástica essa oração, né, irmãos? Sobrenatural. Jabes, nós aprendemos, aleluia, o contexto histórico, que quando a sua mãe estava prestes a dar a luz,
teve uma complicação ali, irmãos. E a parteira, ela teve que tomar a seguinte decisão. Ou a mãe ou a criança. E pelo costume, irmãos, eles pedem assim, então, que a criança vá e que a mãe continue com vida. Mas, aleluia, a parteira, ela apertou a barriga e Jabes, ele nasceu. E ele nasceu com algumas deformidades, alguns defeitinhos ali. Jabes, ele era meio tortinho. Jabes, ele tinha algum defeito meio físico ali. E o nome de Jabes fala assim, com dores eu te tive, ou seja, teve uma complicação no parto. Mas olha que interessante, irmãos. É um exemplo para mim e para você. Muitas das vezes nós oramos para Deus e falamos, Pai, olha a minha situação, Pai. Eu não tive sorte na vida, Pai. A porta de emprego não se abriu para mim. A minha mãe, Pai, foi mãe solteira, 5, 6, 7 filhos, não teve oportunidade. Esse tipo de oração onde coloca você como bem pequenininho. Mas Jabes, ele não fez esse tipo de oração. Ele fez uma oração diferente, irmãos, onde que nós aprendemos, temos que reconhecer que Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele, aleluia, alarga as fronteiras, mas Ele tem que estar no controle. Não temos que apresentar para Deus, irmãos, aquilo que não deu certo na nossa vida, temos que apresentar para Deus aquilo que Ele pode realizar, aleluia, e nós cremos que vai dar certo porque Ele vai estar no controle. Amém? Glórias a Deus, porque Ele fala assim, Pai, não deixa vir sobre mim, Pai, aflições, Senhor, porque eu creio na Tua mão, eu creio na Tua direção, Pai, se o Senhor estiver no controle, Pai, eu creio que tudo vai dar certo, aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Qual que é a afirmação da irmã Paula? Raíssa. Glórias a Deus. Graça e paz, irmã Paula, Aloísio. Louvado e exaltado o Senhor. A irmã Paula, a afirmação da irmã Paula foi o seguinte: que orar é falar com Deus. Sim. Orar é falar com Deus, é isso mesmo. Glórias a Deus. É interessante, irmãos, que nós aprendemos muito a respeito disso. Mas a Bíblia também vai falar, amados irmãos, vai dar alguns tipos de orações. Tem oração, aleluia, de Josafá, aleluia. Tem vários tipos de oração, tem oração, vários exemplos, contados pelas histórias aqui dos nossos irmãos do passado. Vamos ver também a oração de Ana. Aleluia. Mas dentro da pergunta, então hoje nós estamos aprendendo o que é oração. E você tem que fazer toda a diferença. Orar pelas pessoas. Orar para aquela pessoa que te persegue. Por quê, pastor? Porque é assim que o servo do Senhor ele faz a diferença na oração. Aleluia. Uma das perguntas frequentes, que as pessoas fazem, pastor, é assim: mas se Deus sabe de tudo, por que então eu devo orar? Boa pergunta. Deus, ele tem um atributo que é somente dele. É a onisciência, a onipresença e a onipotência. Se ele sabe de tudo. Mas daí nós entramos naquela pequena questão. O livre, aleluia, o livre acesso de você tomar a decisão. Muitos falam livre arbítrio. Amém? Então, é interessante assim, ele sabe, mas ele não vai tomar a frente, você tem que ser verdadeiro, porque se realmente ele tomar a decisão sempre, irmãos, nós se tornamos robô. Então, ele vai falar o que para você? Você vai pedir para ele, vai transferir para ele, aí sim, ele entra na peleja por você. Amém? Porque senão, irmãos, você vai, não, mas eu não queria, Deus, eu não queria isso, eu queria aquilo. Ele sabe as suas vontades, mas ele quer realmente entender se você reconhece ele como Pai e Rei da tua vida, como Senhor da tua vida. Amém? Ele sabe todas as coisas, mas ele quer ouvir você. É o mesmo que fala ali no livro de Gênesis. Se Deus sabia que realmente Adão e Eva ia tropeçar, por que Deus deixou que aquela serpente chegasse? Deus, ele não fez robozinho, irmãos. Ele deixou, aleluia, que cada um de nós possamos tomar a nossa decisão. Então você tomou a decisão hoje, nessa noite, de aprender a orar. Você tomou a decisão nessa noite de reconhecer Ele como o Senhor da tua vida.
Amém? Glórias a Deus. É interessante, né? É porque ele deseja ouvir da nossa boca. Ele quer ter amizade conosco, ele quer ter comunhão, ele quer ter a nossa companhia, né? Deus se agrada em a gente falar com ele, conversar com ele, e ele quer poder nos ouvir, né? Outra pergunta frequente, pastor, que as pessoas perguntam é: o que fazer quando uma oração não tem resposta? Então, essa pergunta é bem frequente, pastora, não tem a resposta da seguinte expressão: a resposta que a pessoa quer. Amado irmãos, é assim que nós entendemos. Eu fiz a oração e Deus, ele não me respondeu. Ele respondeu para você, sim. Porque Deus, ele responde a todos, mas não vê aquilo que você realmente queria ouvir. Daí o que acontece, irmãos? O seu coração não aceita. Não é essa a resposta que eu quero. Quantas vezes o Senhor já respondeu para você, aleluia? Quando você termina a oração, ele já responde para você na palavra, até em um louvor, até numa pregação. Mas enquanto você não escutar, não, pode ir que tá tudo bem, pode ir que tá tudo bem. Espera um pouquinho, irmãos. Você vai pegar o exemplo do Senhor, aleluia, falando com o salmista, e o salmista falando com o Senhor falando: olha, pode ir para o campo de batalha que a vitória é tua. Mas dessa vez não vai. Fica. Vá por aqui, vá por ali. Então toda a estratégia, ele responde sim. Mas muitas das vezes, amados irmãos, não é aquilo que você quer ouvir. Daí você ignora. Daí você vai procurar na irmã Cida, na irmã Antônia, no irmão Francisco, vai procurar em vários lugares até escutar, aleluia, um sim. Mas daí já não vem de Deus, porque ele já falou o não lá. E a Bíblia fala, irmãos, que ele, aleluia, é um Deus da seguinte palavra: o sim e o não. Ele falou: não, eu não vou fazer, pronto. Para. É interessante, né? Porque primeiro a gente precisa considerar se é a vontade de Deus. Sim. Né? E depois, se aquilo que a gente está pedindo, ela não vai contra a palavra de Deus. Né? É outra coisa a se considerar uma resposta da nossa oração. Mas eu acho interessante que lá em Romanos 12, 2, fala assim: e não vos conformeis com estes séculos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentai qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A nossa oração, ela tem que estar em conjunto com a perfeita vontade de Deus. Glórias a Deus. Isso é o metanoia, mudança de mente. Quando você vai dobrar o seu joelho e falar: Pai, Senhor, eu quero pedir algo para o Senhor, dentro dessa oportunidade que foi me dada, Pai. E o Senhor pode falar para você: sim, minha filha, sim, meu filho, eu vou te dar isso que você está pedindo. Como Ele pode falar para você também: não, minha filha, não, meu filho, eu não vou dar isso que você está pedindo. Mas, na maioria das vezes, não é assim que nós, seres humanos, colocamos o nosso coração na presença do Pai. Nós ficamos ali. Porque falaram para mim que eu posso fazer prova de Deus, colocando Deus na parede. Para com isso, irmãos. A vontade dele é soberana. A vontade dele é soberana, irmãos. Aleluia. Glórias a Deus. A Bíblia fala do servo do Senhor, Sadraque, Mesaque e Abednego. Aleluia, eles estavam ali na Babilônia. E o rei Nabucodonosor, para tentar fazer com que aqueles homens se viessem se curvar para a vontade dele, a vontade do rei, ele pediu que se aquecesse 7 vezes mais aquela fornalha de fogo ardente. Ele pediu para aumentar. E assim fez, tentando colocar o medo sob pressão. Mas aqueles homens, irmãos, estavam vivendo a vontade soberana de Deus, dizendo: nossos joelhos não se dobram. A nossa vida espiritual é para o Deus Todo-Poderoso. E olha o sobrenatural acontecendo. Eles foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. Mas eles estavam vivendo a vontade soberana do Pai. O que aconteceu? O Pai estava com eles. Aleluia. E aquele que estava oprimindo, aquele que estava pressionando, teve que contemplar com os teus olhos o quarto homem da fornalha de fogo ardente. Glórias a Deus. Aleluia.
E é interessante que quando a gente fala de oração, a gente não pode esquecer que o maior mestre Jesus, ele orava em todo o tempo. E ele é o nosso exemplo, né? Então nós temos que seguir o exemplo de Jesus. Jesus orava e falava com o Pai. E ele deixou isso para nós também. Nós também podemos orar e falar com o Pai. E isso é interessante, pastora, essa colocação que você colocou. Eu até marquei aqui. Por quê? Jesus, sendo Deus, Jesus poderoso, aleluia, orava sempre. Ele orava depois que realizava tudo aquilo que o Pai tinha colocado no seu coração, ele se retirava e orava, aleluia, tanto no monte. Ou seja, hoje se ora quase nada, ou seja, fala quase nada com o Pai. Ou seja, você não busca instrução para o dia seguinte. Vamos de atrás e saber onde que é, como que Deus quer, da forma que Deus quer, apenas quando a situação ela chega na nossa vida, a situação ruim chega. É que nem alguém falou comigo por esses dias, temos que ter fé que tudo isso vai mudar. E eu brinquei com aquela pessoa, falei, nossa, mas será que a fé ela tem que ser evidente nas nossas vidas apenas quando surge uma pandemia, quando surgem as aflições? E essa pessoa falou, eu falei, não, a nossa fé ela tem que estar sempre conosco. Temos que acreditar que nosso Deus ele está conosco, se a situação é boa ou se a situação é ruim. Porque senão, irmãos, nós vamos entrar naquele sistema onde que vamos buscar o Senhor Deus apenas quando a situação está de ponta cabeça. Não. A Bíblia fala assim que é como um noivo. Amém? O exemplo de um casamento, na alegria e na tristeza. Amém? Glórias a Deus. A Patrícia Freire, ela fez uma afirmação, a nossa irmã, ela diz assim, mesmo os amigos de Jó, duvidando dele, Jó orou por eles. Isso é tremendo. Na realidade, eles estavam acusando porque está falando também sobre uma tradição ali, irmãos, porque acreditava-se quando vinha algo de ruim sobre uma pessoa, sobre uma tradição judaica, eles falavam que era um castigo de Deus, um pecado que a pessoa fez e Deus fez que a sua mão pesasse sobre ele. Mas entendemos depois, estudando, Deus testificando nosso coração, aleluia, que algumas das vezes o Senhor ele quer nos provar realmente se nós somos dignos, aleluia. Mas Jó, ele contemplou a mudança, aleluia, através da oração. Como é gostoso, né, irmãos? Quando nós estamos com o joelho dobrado e o nosso coração já testifica, eu já estou trabalhando nessa causa. Oh, glórias a Deus. A notícia chegou, aleluia, para o profeta. Ei, o povo nos cercou, e o profeta, aleluia, estava no monte orando, amados irmãos, no monte orando, mas o inimigo avançou, o inimigo tinha cercado a cidade, mas ele estava no monte orando. E o Senhor respondeu com trovão, relâmpago, e o Senhor trouxe o livramento para Israel. Entenda, irmãos, aleluia, temos que estar sempre conectados ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu marquei aqui uma passagem, aleluia, e eu estava aqui pesquisando sobre isso, estudando um pouco mais sobre oração, e interessante, irmãos, quando surgiu a súplica, ou seja, a oração na Bíblia, entendemos que a Bíblia não está fechada na ordem cronológica, e entendemos para você, aleluia, compreender, você entende que o começo da Bíblia, o livro de Gênesis, ele é narrado por Moisés, amém? E o interessante é que Moisés aqui, ele começa a contar aqui no capítulo de número, eu marquei aqui, glórias a Deus, isso, capítulo número 4, Moisés ele começa a contar para nós, aleluia, falar sobre Adão, sobre Eva, após ali, depois que Caim, ele veio matar Abel, os filhos de Adão e Eva. No capítulo 4, no versículo 25, olha que interessante. Deixa eu ver se é isso mesmo. No capítulo 20, no versículo 25. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz a um filho, que pôs o nome de Sete. Porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Versículo 26.
Sete, ou seja, de Sete, da geração de Sete, nasceu também um filho, o qual pôs o nome de... Como que é o nome? Nós. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Nós, vem do hebraico, irmãos, que significa ser humano. Olha que interessante, amados irmãos. Pastor, eu já li essa passagem, não tinha observado isso. É por isso, irmãos, que é importante, aleluia, deixar que o Senhor no tempo certo venha trazer no teu coração. Parecia que tudo tinha terminado na vida de Adão e Eva, aquela tragédia, um filho matando o outro, mas o Senhor, aleluia, Ele levantou ali uma geração para fazer, aleluia, as pedições, através da linhagem de Sete, através do filho de Adão, de Eva, aleluia. Por isso que entendemos, aleluia, que o primeiro nasceu aos 90 anos. Estudamos sobre isso já, que foi Caim e Abel, quando tinha 90 anos, e depois mais à frente com 135 anos veio Sete, quando Adão tinha 135 anos. Mas por que, pastor, você está falando isso? Porque depois você vai ler ali, aleluia, em Crônicas, em 1 Crônicas, se eu não estiver enganado, capítulo 1, versículo do 1 a seguir, versículo 1 ao 4, vai falar sobre a descendência de Adão. Você não vai encontrar Caim ali, mas você vai encontrar dando início aos outros. Mas para você entender, irmãos, aleluia, que o Senhor, aleluia, Ele ouve a oração. O Senhor, Ele nos ouve, o Senhor, Ele está ouvindo você. Não pare de clamar, não. Pastor, estava tão ruim, virou tudo de ponta cabeça. Continua orando. Continua orando, o Senhor ouve você, o Senhor está te ouvindo nessa noite. Amém? Não desista. Aleluia. Crie mais e mais e mais, aleluia, essa aproximação com o Senhor através da oração, como foi falado aqui. Glórias a Deus. Tem mais afirmações? Tem sim, pastor. A Mira Silva, abraço, Mira, Deus abençoe sua vida grandemente. Ela faz a seguinte pergunta: pessoas que não te fazem bem, devo me afastar ou orar por elas? Amém. Miriam, o importante eu vou falar para você: se afaste e continue orando. Por quê? Nós aprendemos através da palavra do Senhor que não é para você falar assim, vou me afastar, e não, se afaste e continue orando. Se for do querer do Senhor que uma certa oportunidade o Senhor traga outra aproximação, outro convívio, amém. Mas se afaste e continue orando para o mesmo Deus que te alcançou, o mesmo Deus que colocou essa palavra no teu coração, também coloque no coração dela. Porque, irmãos, a Bíblia vai falar, só anda dois juntos que estiver coabitando com o mesmo pensamento, com a mesma visão espiritual. Ontem, na ministração aqui, dentro desta pergunta, Miriam, qual foi a triagem que o Senhor colocou no coração de Gideão? A luta de Gideão era contra 135 mil homens. Gideão juntou 32 mil. E o Senhor foi tirando os medrosos, os tímidos. O Senhor foi tirando aqueles que andam sem reverência. E quanto sobrou então, pastor? Apenas 300 para lutar contra 135 mil. Daí nós aprendemos algo aqui, irmãos. Amada irmã Miriam, para andar com nós tem que estar na mesma visão. Mas aquelas pessoas se afastou, continua orando por elas. Continua orando, por isso que foi falado aqui, aleluia, nas outras oportunidades, orar sem cessar por essas pessoas, amém? Mas não convém ficar andando muito junto dessa forma, não. O Espírito Santo, ele vai trabalhando no teu coração, no coração dela. Glórias a Deus, aleluia. Respondendo a pergunta da Miriam, eu costumo dizer sempre assim: tem pessoas que não vão andar junto conosco, mas vão estar sempre na nossa oração e na nossa intercessão. Sim. Eu costumo dizer que amar alguém não é estar junto com ela, mas é orar por ela. A pessoa que ama a outra, ela ora por ela em todo momento, né? Então nós devemos sempre orar. Devemos sempre estar com as pessoas ali, com o nosso joelho dobrado na nossa mente, mas às vezes elas não vão estar junto conosco, né? Sim. É o que fazia sempre o apóstolo Paulo, mesmo estando
preso, estando em outro continente, sempre estava rogando, orando, aleluia, para os demais. É assim que tem que ser a nossa vida espiritual. Aleluia. A Bíblia fala que certa feita, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, o apóstolo Paulo estava no coração dele de ir para certo lugar fazer a obra do Senhor. Preste atenção, a obra do Senhor. Mas o querer do Senhor era que o apóstolo Paulo fosse para outra direção, também fazer a obra do Senhor. Como nós falamos que a vontade do Senhor ela é soberana, o Senhor mostrou em visão para o apóstolo Paulo. Capítulo 16, versículo 9. À noite sobreveio a Paulo uma visão, a qual um varão macedônico estava em pé rogando, dizendo: passa a Macedônia e nos ajude. Olha que interessante. O Senhor mostrou numa visão para o apóstolo Paulo que lá na Macedônia tinha alguém sofrendo, precisando de ajuda espiritual. Daí o apóstolo Paulo entendeu, aleluia, sobre a vontade do Senhor, e ele partiu para lá. Chegando em Macedônia, começou a fazer o trabalho. Chegando naquele lugar, começou a fazer o trabalho, a obra do Senhor. E nós aprendemos, irmãos, que a obra do Senhor foi tão grandiosa naquele lugar, naquele continente, aleluia, que ali foi surgindo muitas denominações, muitas igrejas para a honra e glória do Senhor. Olha o importante da oração. Olha a importância da oração. Você entende que quando você está orando e a vontade do Senhor ela é soberana, você faz aquilo que é, aleluia, do querer do Senhor, não da tua, não da minha, mas do Senhor. O que acontece? Tudo acaba bem. Glórias a Deus. Aleluia. Eu quero fazer uma afirmação que Lutero fez, que é muito importante. Ele diz assim: é preciso orar como se todo o trabalho fosse inútil, e trabalhar como se todo orar fosse em vão. Então nós temos que orar e confiar no Senhor e entregar na mão dele, né? Não adianta também a gente ficar orando e querendo já ver os resultados, porque na verdade os resultados vão vir no tempo de Deus, né? E é interessante a gente entender que a oração ela produz resultados sim, psicológicos, né? Ela traz paz de espírito, ela traz tranquilidade, né? Ela traz maior sentido à vida, né? E é concreto, né? É um atendimento real ao pedido feito a Deus. Nós entendemos que é real, nós estamos falando com Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Estamos quase caminhando para o fim. O Espírito Santo falou no meu coração aqui, Miriam, sobre muitas das vezes, falando para Miriam, porque aqui, da pergunta que ela fez agora aqui. Tem pessoas que ficamos insistindo, e o próprio Senhor lhe falou certa feita para Samuel. O Senhor já tinha rejeitado aquele reinado, ou seja, aquele rei que estava sobre aquela província, e ele já tinha preparado Davi, e ele falou: para de ficar orando. Então nós entendemos que o Senhor, aleluia, ele está sempre atento aos nossos pedidos, e ele vai falar: olha, para de ficar intercedendo, para de ficar, aleluia, querendo que aconteça dessa forma. Eu já determinei que tem que ser dessa outra forma. Ele está dizendo: ei, eu já decidi, vai ser assim. Então a vontade de Deus tem que estar no nosso coração, Miriam. E para você, para nós essa noite, temos que deixar que o Pai, sabe, o mesmo Jesus que trabalhou no coração de Pedro. Pedro ele não batia muito ali com Mateus, porque Mateus ele trabalhava para a República Romana. Pedro também não batia muito com Zaqueu, mas Pedro teve que entender que a vontade de Deus é soberana. Igreja, é assim. É o Deus falando através de cada um de nós. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Amém. É interessante, né? Eu quero fazer só mais uma afirmação aqui, que o Espírito Santo falou ao meu coração. É hora de avançar. A prática da oração é a arte de entrar no Santo dos Santos e de se colocar na presença do próprio Deus em espírito, por meio da fé, falar com Deus com toda a liberdade. Glórias a Deus. Amém. Amém. Então, meus irmãos, aleluia,
esse papo da fé dessa noite, nós falamos sobre oração. Você entendeu que é importante você orar? Não precisa ser pastor, não precisa ser evangelista. Todos nós temos que orar. Pastor, eu não passei pelas águas ainda, eu não sou batizado e eu posso orar? Pode orar. Deve orar. Você precisa orar, assim como eu necessito orar. Porque o Senhor, aleluia, Ele quer ouvir a nossa voz. Amém? Ele quer ouvir a nossa voz. A Bíblia fala, irmãos, que tinha um povo que estava vivendo em uma terra que nós conhecemos como a terra do Egito, e ali a oração deles, irmãos, não durou uma semana nem um mês, durou 430 anos, mas a oração ficou ali pedindo para o Senhor, aleluia, Pai, traz o livramento para nós, aleluia. No tempo dele o livramento chegou. Temos que orar, e eu quero convidar você, aleluia, a estar orando nessa noite. Orar por essas pessoas que estão encamadas, entubadas por causa dessa pandemia. Orar pelos médicos que estão também colocando a vida deles em risco para cuidar desses, aleluia, desses nossos amigos, desses nossos conhecidos, irmãos. Orar também, irmãos, aleluia, pelo nosso presidente, irmãos, aleluia, que ele venha trabalhar sempre, aleluia, para a honra e glória do Senhor, que ele venha trabalhar pela nação, que ele venha trabalhar, aleluia, com honestidade, que a mão do Senhor venha estar sobre ele. Orar para essas pessoas que estão nessa quarentena aí, irmãos, que a depressão não venha tomar conta dessas pessoas. Orar pelos pastores, pelos evangelistas. Orar por todas as igrejas, orar por toda a nação brasileira, por todo o continente, orar por todo mundo. Amém? Você pode me ajudar nessa oração? Você agora entende que a oração é importante? Vamos falar com o Pai. Meu Deus e meu Pai, como servo e filho, papai, nós, Senhor, aleluia, abrimos o nosso coração. Pai, fala conosco nessa noite, papai. Pai, agora, papai, nessa oração, pai. Pai, confirmando, papai, que aquelas vidas, papai, que estão, papai, desacreditadas, papai. Oh, Senhor, que estão desacreditadas, confirme no nosso coração, papai, se for a tua vontade. A cura, o milagre, que o teu nome seja engrandecido, Pai. Oh, Senhor, que o meu nome seja esquecido, mas o teu nome seja lembrado, Pai, aleluia. Oh, Senhor, que a depressão, a opressão, papai, oh, Senhor, que está tentando, papai, tomar conta, papai, desses empresários, desses empreendedores, papai, que estão com seus comércios com as portas fechadas, Senhor. Ah, papai, nós cremos no Deus que tudo pode, aleluia. Oh, papai, que as tuas mãos estejam estendidas sobre, papai, o nosso presidente, papai. Ah, papai, que o coração dele esteja sempre, papai, direcionado, papai, à verdade, papai, a verdade, Senhor, chamada Jesus Cristo. Ah, Senhor, pedimos, papai, por todos os profissionais, papai, na área de saúde, papai, dentro, papai, de um faxineiro que cuida ali, papai, de um banheiro, de um corredor, papai, até, papai, do mais alto escalão dentro dos hospitais, pronto-socorro, papai. Eu creio, papai, que o Senhor é um Deus, papai, que protege, papai, esses homens e mulheres, papai, que tem, papai, entregar a sua vida, papai, uma espécie de sacrifício, papai, que tem família, Senhor. Cuida, Senhor. Apresento aqui todos esses, papai, que estão nos ouvindo, acompanhando, papai. Ah, papai, essa nossa oportunidade, papai, aleluia, através dessa mídia digital, papai, que eles sejam abençoados em nome do Senhor Jesus, mesmo se eles, papai, não sejam convertidos, mesmo se eles, papai, congreguem em outra denominação, ou esteja outro crédito religioso, papai. Cremos, papai, e acreditamos no agir da tua mão, papai. O mesmo Deus, papai, o mesmo Deus de Abraão, Isaque e Jacó, também é o nosso Deus. Pai, muito obrigado por essa oportunidade, papai. Que todos nós, papai, possamos estar sempre, papai. Ah, papai, tendo uma vida plena de uma oração verdadeira, rogando por todos em nome do Senhor Jesus. Amém? Muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Fique na paz do Senhor. Amém? Boa noite e que a sua semana continue sendo sempre essa semana abençoada em nome do Senhor Jesus. Amém.